começou já a apresentar a sequência, a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do município de São José dos Pinhais. Então hoje às 10h15 eu conversei com o candidato Silvio Monteiro, agora já está comigo aqui nos estúdios da Rádio Mais, Ivan Rodrigues, e na sequência, até quinta-feira, nós entrevistaremos os 8 candidatos. Esse ano, São José dos Pinhais tem 8 candidatos, vou trazer aqui conforme está me dando a relação do TSE, então Adilson Stuzata do PT, na coligação Frente São José Popular, Ivan Rodrigues do PP, coligação Mudança com Experiência, Nina Singer do Cidadania, na coligação Vamos Juntos, professor Marcelo do Rede, saiu chapa única, professor Marinho Silva do Novo, também sem coligação, Samuel Dantas do Solidariedade, também sem coligação, Silvio Monteiro do PL São José Mais Forte e Toninho Fenelon do Republicanos, política de mão limpa. Ivan Rodrigues está aqui já comigo nos estúdios da Rádio Mais. Acessei lá o site dele, voltaivan.com.br, e vou trazer para você o que está sendo apresentado por lá. Ivan Rodrigues é nascido em São Paulo, no dia 21 de outubro de 1950, é pai de 8 filhos, casado com Aléia Rodrigues. Em 1969 construiu uma das maiores empresas do setor na América Latina, a EMIC, atua no ramo de máquinas de ensaios. Em 1992, instalou a nova sede da sua empresa em São José dos Pinhais, onde veio morar. Foi provedor voluntário do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Empresarial de São José dos Pinhais e diretor da ABMAC Sindimac, a Associação Brasileira de Máquinas, e foi prefeito de São José dos Pinhais entre os anos de 2009 e 2012. Agora, por minha conta, analisando as notícias que tem em relação a ele no próprio Google, você vai encontrar que ele foi uma das novidades na eleição em 2008, foi uma grande surpresa a eleição dele, fez um trabalho bastante extenso como prefeito de São José dos Pinhais e saiu, e tem aqui também uma notícia de 2015, onde a justiça bloqueou os bens dele, mas a gente vai perguntar isso agora na entrevista. Candidato a prefeito Ivan Rodrigues, ex-prefeito Ivan Rodrigues, bom dia, obrigado pela sua participação hoje aqui nesta rodada de entrevistas. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Rádio Mais, é uma satisfação sempre estar presente aqui com vocês para poder atender a população de São José dos Pinhais nas dúvidas existentes e sempre podendo contribuir para que esses esclarecimentos ocorram. Candidato Ivan Rodrigues, nós temos 10 minutos de entrevista, então eu vou fazer algumas perguntas feitas pela nossa equipe, outras pelos ouvintes da Rádio Mais que nos enviaram durante a semana passada, e eu vou colocar a vinheta de abertura então das eleições e em seguida a gente começa a contar o tempo. Rádio Mais nas eleições 2020. Candidato Ivan Rodrigues, o que fazer para ajudar a recuperar a economia aqui em São José dos Pinhais no cenário pós-pandemia? É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta que, na realidade, vai ser realizada por toda a nossa população logo que se tenha a solução do problema da Covid, com o surgimento da vacina, que eu espero que seja rápida. E realmente eu quero informar que é fundamental para essa etapa pós-pandemia equilíbrio, serenidade e experiência de vida. Nós nunca tivemos uma situação desse tipo, mas a experiência de vida, a serenidade, os meus 70 anos, com certeza vão contribuir para que a gente possa buscar os caminhos mais adequados para sair dessa dificuldade que a pandemia nos levou. Em relação à infraestrutura, quais são os principais projetos do Ivan Rodrigues? Bom, eu diria o seguinte: depois desses 8 anos da minha saída da prefeitura,
o principal projeto, o principal programa que as pessoas às vezes me perguntam, e que eu afirmo com toda a categoria, é que nós temos que realizar aquilo que já tinha sido realizado e que foi destruído, que foi desmontado. Então, essa é a principal tarefa que nós temos que fazer já de imediato. Nós temos que reconstruir uma condição para chegar no nível em que nós estávamos em 2012, na época em que eu deixei a prefeitura. Nós temos que ter com urgência a reconstrução dessa UPA, nós temos que fazer com urgência a reconstituição da clínica da mulher, fazer com que a clínica da criança seja reaberta, fazer com que as unidades básicas de saúde tenham médico e que possam ter horários de atendimento, como tinham naquela ocasião, de uma forma mais adequada, para que a população efetivamente possa ser atendida. Essa é a primeira coisa, ou seja, reconstruir aquilo que nós já tínhamos feito, que foi destruído, Carol. Essa é a medida. O senhor já respondeu parte da pergunta dos ouvintes da Rádio Mais. Todos os dias nós recebemos aqui inúmeras reclamações em relação a exames que demoram 2, 3, 4 anos, às vezes, para serem realizados, as UPAs e também a Clínica da Mulher. Pois é, nós tivemos naquela ocasião a possibilidade de zerar algumas situações que eram críticas. Tínhamos 900 pessoas dependendo de cirurgia de catarata. Nós zeramos isso e outras atribuições, outras situações que existiam, também foi zerado. Mas isso tudo foi parado, paralisou-se tudo. Quer dizer, nesse sentido é que a gente tem que reiniciar e fazer aquele trabalho que tinha sido realizado. Não só na saúde. Eu tenho ouvido, Carol, aqui em algumas conversas que a gente tem feito com a população, de uma maneira geral, nesse processo de campanha eleitoral, que o ano passado as agendas para os alunos das escolas chegou em novembro. Ou minto, estou puxando a coisa de uma forma pesada, não é em novembro. Chegou em setembro, quer dizer, você receber uma agenda para o teu filho fazer o controle da escola em setembro. É um verdadeiro absurdo. Nós tínhamos organizado a entrega de material escolar, nós tínhamos organizado a entrega dos uniformes, com a mochila, com meias, com tênis, tudo na medida certa para as pessoas, para 30 mil crianças de São José dos Pinhais. Isso foi abandonado, não existe mais esse tipo de situação. Ou seja, não é só saúde, educação, cultura, lazer, essas coisas todas foram realmente abandonadas. São José está, como a gente pode dizer popularmente, largado às traças, e não estava assim na nossa gestão. E qual é o seu plano para retomar as aulas e recuperar o atraso didático provocado agora pela pandemia? Bom, é evidente que esse tipo de trabalho nós vamos ter que seguir as recomendações que existem do ponto de vista da pandemia. Eu acho que o mais importante em todo esse processo é salvar vidas, é não permitir que as pessoas morram. Aliás, em 2009, quando eu assumi, eu também enfrentei uma pandemia. Não era uma pandemia tão crítica como essa, mas naquele momento significava muito perigo, que era a H1N1. Eu tive a coragem de fazer a Casa da Gripe e eu tive a satisfação, e tenho a satisfação de dizer para todos os eleitores que estão nos ouvindo, para todos os ouvintes da Rádio Mais, que em São José dos Pinhais não houve nenhuma vítima fatal com a pandemia do H1N1. Eu sei que hoje nós estamos tendo muitas dificuldades e eu sei que hoje não se tomou as providências adequadas a isso e a gente observa que muitos dos pacientes daqui têm que correr para ser atendido em Campo Largo, em outras regiões, de acordo com as necessidades. Candidato Ivan Rodrigues, qualquer um que joga o nome do senhor lá no Google vai encontrar trechos ou até mesmo textos como esse que eu vou ler agora. Justiça bloqueia bens de ex-prefeito e ex-secretário de São José dos Pinhais. Ivan Rodrigues e outras 17 pessoas foram acusados pelo Ministério Público de montar um esquema de fraudes em licitações. O que o senhor pode falar em relação a isso? Posso falar que essas foram denúncias formuladas pelos meus opositores políticos e que agora, no dia 14 passado, saiu a publicação da Justiça Federal numa decisão de 100 páginas, onde denúncia por denúncia foi desconsiderada pelo juiz federal. Veja bem, nós estamos falando de Justiça Federal de Curitiba, que é das mais temidas do Brasil.
E o Ivan Rodrigues foi absolvido de todas as acusações levianas que foram realizadas nisso. De uma certa forma, Carol, eu quero dizer que eu tenho um salvo-conduto, eu tenho um atestado de idoneidade passado pela Justiça Federal de Curitiba, pela minha ação e pela coragem que eu tive de tomar as atitudes e fazer com que São José dos Pinhais tivesse, naquele período de 2009 a 2012, a melhor saúde que já teve até hoje nessa nossa cidade. Nós temos ainda 3 minutos e meio para concluir a entrevista. Os ouvintes também perguntaram em relação a concursos públicos, né? O que é que o senhor pode falar em relação a isso? Carol, eu tenho sido o mais breve e mais rápido possível nas minhas respostas para que o tempo realmente permita. Concurso público em São José dos Pinhais, de forma responsável, nunca houve em São José como nós realizamos na nossa etapa, para a saúde, para a educação, para todos os setores, além das diversas correções que nós tivemos que fazer com relação aos quadros de servidores públicos. O que se chamou de servidor público de forma objetiva, depois de concurso, na nossa gestão, nenhuma outra gestão fez e não continuou fazendo. Não houve uma sequência nesse nível. Agora, recentemente, a gente soube de que estava com uma intenção de abrir um concurso público, não sei se foi aberto ou não, para 4 guardas municipais. Isso é uma verdadeira afronta à nossa cidade. A gente concluiu as perguntas e eu abro então para o senhor falar com os ouvintes da Rádio Mais ao vivo. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: o que está em jogo hoje em São José dos Pinhais é uma mudança da estrutura política que nós temos em São José dos Pinhais. Eu desafio o cidadão e a cidadã de São José dos Pinhais a lembrar do nome de pessoas de São José dos Pinhais que nos últimos 30 anos fizeram parte do governo do estado, como nível de secretário ou a nível de ministro. Vocês vão observar que não existe. É raríssimo um indivíduo de São José dos Pinhais, que nós estamos falando, se trata da segunda economia do nosso estado, participar de processos políticos tão fundamentais. É a chamada representatividade política. Isso é lamentável. Sabe por que ocorre isso? Ocorre isso porque a política de São José dos Pinhais foi dirigida nesses últimos anos todos por 3 coronéis. 3 coronéis que cada um hoje se encontra apoiando as principais candidaturas de oposição à minha candidatura. Essa é a realidade. E todos eles têm um objetivo que é beneficiar as suas famílias. Se você verificar, na minha primeira eleição, eu disputei com um filho de um dos coronéis. Hoje nós temos como vice-prefeito um filho de um outro coronel. E nós temos o outro que não tem filho envolvido na política, porque ele não tem filho. Na realidade ele tem filha, mas ele tem genro, ele tem a mulher, ele tem compadre que está atuando na política de São José dos Pinhais. Isso é que nós temos que mudar. Nós temos que abrir espaços para que surjam políticos competentes, para que surjam lideranças dentro da classe política, para que São José dos Pinhais alcance a representatividade tão necessária e tão importante para o nosso desenvolvimento. Quero agradecer aqui o candidato, senhor Ivan Rodrigues, pela sua presença hoje ao vivo na Rádio Mais. Muito obrigada por estar aqui. E eu, na entrada, me equivoquei, então eu preciso me retratar aqui. Eu não trouxe o nome do vice, né, que é o Edenilson Rossi. Eu tenho falado em todas as entrevistas quem é o vice, então aproveito para colocar aqui Ivan Rodrigues, candidato a prefeito de São José dos Pinhais, o vice Rossi, Edenilson Rossi. Agradeço mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigado a você e obrigado a todos. Um bom dia. Um ótimo dia, muito obrigada. Agora são 11h21. Essa entrevista vai ficar disponível no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br. Também o vídeo no Facebook Rádio Mais Paraná e no Instagram Rádio Mais PR. Lembrando que amanhã, às 10h15 da manhã, eu recebo aqui ao vivo, na Rádio Mais, o candidato Marinho e, na sequência, às 11 horas, Nina Sinja. Agradeço mais uma vez aqui a participação de Ivan Rodrigues nessa rodada de entrevistas de hoje.
Ah. Aí, tá. Roda pra mim, vou fazer uma foto. Roda pra mim o... Mais das eleições Tem intervalo?